CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. Ei, Letícia, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da CBN. Muitas mudanças nos últimos dias, né? Sim, Fernanda. Algumas mudanças previstas e algumas não mudanças também, né? Havia a expectativa de algumas mudanças e elas não ocorreram. Mas temos aí, né, um panorama, um desfecho parcial desse quadro político-eleitoral, né, nesse ano de 2026, porque isso foi impulsionado por uma data imposta pela legislação eleitoral, que é o dia 4 de abril. Quem tem intenção de ser candidato, né, nas eleições de 2026 e ocupava algum cargo público de ordenador de despesa, via de regra tinha que se desincompatibilizar ou renunciar ao mandato. Então, chegou um momento que não dava mais para postergar algumas decisões, e essas decisões foram tomadas. É por isso que a gente tem agora um quadro parcial, assim, de quem deve ser mesmo candidato e quem não vai ser de jeito nenhum, porque quem não renunciou, não desincompatibilizou, aí não tem como, porque a lei eleitoral não permite. Estou falando aí de quem ocupa cargo, né? Que é uma pessoa que não está em nenhum cargo público, né, ordenador de despesa. Tem até a data das convenções partidárias, que é quando se coloca na ata oficialmente lá a candidatura para entrar no jogo ainda. E quem está no jogo agora também tem que ser confirmado depois nas convenções partidárias. Por isso que eu digo que é um desfecho parcial aí sobre quem vai ser ou não vai ser candidato no Espírito Santo nas eleições deste ano, Fernando. É isso. Vamos começar aí pelo governo? Saída de Casagrande, disputa para o Senado, assumindo Ferraço. Exatamente. Isso era uma coisa que já estava prevista, porque o Casagrande anunciou com certa antecedência, com um mês de antecedência, assim, que iria renunciar mesmo ao governo do Espírito Santo para ser candidato ao Senado. E aí, nesse cenário, já estava posto, né, que quem assumiria o governo seria o então vice-governador Ricardo Ferraço, e foi o que aconteceu no último dia 2, na última quinta-feira. Houve a formalização da renúncia do Casagrande e a posse do Ricardo Ferraço. Aí foi uma cerimônia, uma sessão solene na Assembleia Legislativa e, em seguida, uma outra solenidade, com aquela tradicional passagem da faixa de governador de um para o outro, lá no Palácio Anchieta. E desde a última quinta-feira é Ricardo Ferraço, o governador do Espírito Santo. Casagrande agora é um ex-governador e pré-candidato ao Senado pelo PSB. E o Ricardo é pré-candidato à reeleição. Ele vai disputar o Palácio Anchieta, né, o governo do Espírito Santo, este ano. Bom, do governo a gente tem a saída na capital, né? Que teve a saída de Pasolini para disputar o governo e a Cris chegando como a primeira mulher a assumir a prefeitura de Vitória. Isso, e isso aí se oficializou ontem. Na verdade, assim, a renúncia do Pasolini mesmo no papel foi no sábado, no dia 4, que é o último dia do prazo para a renúncia, e a Cris assinou, a Cris Samorini, do PP, do Progressistas, que era vice-prefeita, assinou um termo de posse ao lado do presidente da Câmara, Anderson Góes, no sábado mesmo. Então, assim, desde sábado, ela já era prefeita de Vitória. Uhum. Mas ontem teve também uma sessão solene na Câmara de Vitória, com todos os vereadores. Ela assinou um termo de posse lá, teve os discursos, aquela coisa toda. Isso já estava previsto. Eu falei que, né, das coisas previstas, né, a saída do Casagrande e a posse do Ricardo já estava prevista, e essa saída do Pasolini e a posse da Cris também, porque, embora o Pasolini ele não seja muito enfático, né, ele não deu entrevistas, até ontem o tom dele também não estava tão enfático sobre ser pré-candidato, ser candidato, sobre disputar o governo do Espírito Santo. Todos os sinais dele, dos aliados dele, já indicavam isso, então já se sabia que ele iria renunciar. Ele renunciou no último dia do prazo, no dia 4, né, que teve a formalização, mas já era algo esperado e também, consequentemente, já era esperada a posse da Cris como prefeita de Vitória, que foi o que se consolidou nessa solenidade ontem. Agora, a gente falou aqui do governo do Espírito Santo e da Prefeitura de Vitória. Havia outras duas possíveis renúncias que nós já comentamos aqui outras vezes no quadro CBN Política, que não se confirmaram, porque a gente poderia ter, nesse momento, 3 pré-candidatos e 3 prefeitos que teriam virado ex-prefeitos, só na Grande Vitória. Uhum. O Pasolini, o prefeito de Cariacica, o Clério Sampaio, e o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, porque o Pasolini era, desde janeiro de 2025, aí já pré-candidato ao Palácio Anchieta. O Arnaldinho depois entrou na corrida também para o Palácio Anchieta, e o Euclério inicialmente era cotado também para disputar o Palácio, depois se colocou como pré-candidato ao Senado. Só que foi passando o tempo, o Arnaldinho e o Euclério desistiram de disputar. Só o Pasolini permaneceu mesmo
com esse intento e saiu da Prefeitura de Vitória, agora ex-prefeito de Vitória, e está em pré-campanha, agora fazendo pré-campanha sem estar exercendo o cargo de prefeito, né? Porque até então ele estava em pré-campanha também, como eu disse, desde janeiro de 2025, percorrendo municípios do Espírito Santo, às vezes aos finais de semana, às vezes até em dia útil, assim, à noite, mas agora ele está desvinculado da Prefeitura de Vitória. Lembrando que a gente está falando aqui de renúncia ao mandato, né, e não licença. Pasolini renunciou ao mandato de prefeito de Vitória, assim como Renato Casagrande renunciou ao mandato de governador, então eles não recebem salário, não tem nenhum vínculo formal com o governo do estado ou com a Prefeitura de Vitória, respectivamente aí. E aí estão livres para fazer essa pré-campanha. Uma curiosidade é que o ex-governador, Renato Casagrande, ele costuma postar às sextas-feiras sempre uma receita que ele faz lá. Sextou, mas não sextaremos, né? Ele sempre postava assim, sextou, mas não sextarei, porque ele publicava no Instagram esse vídeo lá de uma receita dele cozinhando umas coisas lá, porque era comemorando que era sexta-feira, mas avisando que não iria sextar, ou seja, não iria aproveitar a sexta-feira livre, porque tinha toda a agenda do governo para cumprir ainda. Aí agora, na última sexta-feira, né, a torta, eu vi. Quinta, ele postou, sextou e sextarei. Porque é isso, agora os pré-candidatos que saíram dos cargos estão livres realmente para fazer estritamente agendas como pré-candidatos, porque não tem mais agendas oficiais, né, dos cargos que eles ocupavam e também não tem o salário do cargo mais. Letícia, a não ida de Arnaldinho para a disputa, como é que faz esse casamento agora com o Ferraço? Tem casamento ou ainda é divórcio? Fernanda, não sei se vocês viram aí, aconteceu Eu vi. Um post aqui, recente agora. O Ricardo Ferraço postou no Instagram uma foto junto com o Arnaldinho Borgo. Mas, assim, a legenda, assim, agenda de trabalho, porque agora o Ricardo está despachando como governador, né? E ele publicou lá uma foto com o Arnaldinho, de uma agenda assim, que o Arnaldinho foi conversar com ele como prefeito. Ou seja, uma agenda institucional, não está escrito ali, estamos juntos nas eleições de 2026, não tem uma declaração de apoio eleitoral do Arnaldinho. O Ricardo, pelo menos, não nesse momento, não nessa publicação. Mas é uma imagem que chama a atenção, porque quem acompanhou a gente aqui nos comentários na CBN deve lembrar que foi uma verdadeira novela esse negócio aí do Arnaldinho, né? De ele era pré-candidato ao governo do Espírito Santo, integrando o grupo do governador Renato Casagrande, que é o mesmo grupo do Ricardo Ferraz. Aí o grupo tinha ali mais de um pré-candidato ao governo do Espírito Santo, outros foram apoiando o Ricardo, no fim ficou só Ricardo e Arnaldinho. Depois que Casagrande escolheu apoiar o Ricardo na corrida pelo Palácio Anchieta, o Arnaldinho debandou para o lado do Pasolini, que é adversário do Ricardo, né, na disputa pelo Palácio Anchieta. Apareceu ao lado do Pasolini em agendas públicas por mais de uma vez, chegou a declarar que ia combinar ali com o Pasolini, que um seria candidato ao governo, o outro seria candidato ao Senado, e iam se apoiar mutuamente, ou seja, ele mudou de lado. Depois o Arnaldinho decidiu não disputar nenhum cargo, permaneceu na Prefeitura de Vila Velha, não renunciou, como eu mencionei aqui, e aí ficou toda uma expectativa de que ele vai fazer agora. Ele vai apoiar alguém? Arnaldinho me concedeu uma entrevista recentemente dizendo que não havia decidido ainda, mas que iria apoiar alguém, que não ia ficar em cima do muro. E agora, né, então assim, foi nesse contexto que ele aparece agora numa foto ao lado do Ricardo, numa agenda institucional dentro do Palácio, não um ato de pré-campanha, como eu disse, nenhuma declaração de apoio, mas é um sinal, né? É um sinal. A gente segue também com dois núcleos bem distintos, né? Nesse momento político aqui do Estado. A gente tem, o grupo de Pasolini, né? Que tem um perfil ali de aliados, de deputados, de prefeitos, que tem uma visão um pouco mais à direita, né? Alguns até bem mais à direita. E um outro que é um pouco mais de esquerda, podemos dizer assim, ou de centro-esquerda, apoiando o Ricardo. A aliança do Ricardo, ela é bem ampla. Até por ele estar no governo e antes, né, ser vice-governador, estava no governo também, né, como vice-governador, e agora ele está à frente do governo, à frente do executivo, ele tem uma aliança maior porque os prefeitos, via de regra, obviamente tirando o Pasolini, costumam orbitar politicamente em volta do governador do momento. A aliança do Casagrande já era partidariamente também muito ampla, a aliança que elegeu a chapa Casagrande e Ricardo em 2022 também já era bastante ampla. Então, as lideranças políticas e os partidos que estão falando do Ricardo também são amplos nesse sentido que eu digo até ideológico. Tem siglas e políticos de centro-esquerda, como o próprio PSB e o próprio Renato Casagrande, mas tem também outros componentes ali, como o pessoal da federação formada por progressistas e União Brasil.
Tem o da Vitória, que é um político mais de direita ou centro-direita. O próprio Clério Sampaio, filiado ao MDB, mas se apresenta como um político conservador, mas que é do diálogo e por isso é aliado de primeira hora do Casagrande. Então, ideologicamente ali é uma mistura. Tem partidos e políticos de centro-esquerda e também o pessoal de centro-direita com o Ricardo. O próprio Ricardo também, ele não é tão à esquerda, ele não é à esquerda, né? Vamos dizer, o Casagrande é um político de centro-esquerda, já o Ricardo é mais para centro-direita. O Casagrande, por exemplo, tem uma proximidade histórica e um diálogo ameno, amigável com o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, o PT. O Ricardo não tem. O Casagrande apoia a reeleição do Lula. O Ricardo defende dentro do MDB que o MDB, né, não apoia a reeleição do Lula, embora o MDB hoje faça parte do governo Lula. Então tem essas diferenças ali. E o que tem em comum é que tanto o Ricardo quanto o Casagrande pregam o diálogo e a união de todas as lideranças, independentemente do posicionamento ideológico, pelo bem do Espírito Santo, é um discurso bem comum assim, entre eles. O Pasolini, assim, é um político de centro-direita, até fez uma sinalização aí que foi considerado um afago ao ex-presidente Jair Bolsonaro recentemente. Teve um culto no gabinete do Pasolini, quando era o gabinete dele, né, que agora é o gabinete da Cris Samorini. Um culto evangélico lá, que normalmente acontece, é uma coisa meio frequente, a realização de cultos evangélicos dentro do gabinete do prefeito, pelo menos durante a gestão do Pasolini. E aí, em dado momento lá, o Pasolini orou pela recuperação da saúde do Bolsonaro, desse presidente Jair Bolsonaro. Porque foi uma sinalização aí para esse eleitorado também. E o Republicano, que é o partido do Pasolini, também é um partido de centro-direita, embora aqui no Espírito Santo, né, congregue mais políticos de centro-direita, embora também faça parte do governo Lula. É um partido que faz, na Câmara dos Deputados, faz parte do Centrão. Então, tá sempre navegando aí em torno de quem está no poder em Brasília. E junto com o Pasolini e o Republicano, quem está é o PSD, que é o partido nacionalmente presidido pelo Gilberto Kassab, aqui é presidido pelo prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos, e também abriga o ex-governador Paulo Artung. Isso. É uma sigla aí que a gente pode dizer mais de centro-direita, mas que também vai flutuando. Tanto que o PSD estava ao mesmo tempo no governo do Tarcísio, em São Paulo, e no governo Lula, né? Então, a gente não pode, às vezes, pegar muito a ferro e fogo essa questão ideológica de siglas e partidos, não, porque às vezes nem tudo é tão preto no branco assim. As pessoas têm viés, condutas que às vezes variam de acordo com o momento, de acordo com a pauta concreta, né? É isso. Cenas dos próximos capítulos, viu? Te agradeço pela análise aqui conosco, Letícia. Ok, Fernanda, até a próxima.